importante. Então, acho... Claro, claro, por isso é muito grave, né? Porque você está, na verdade, preenchendo o seu interesse e não o interesse de quem mais precisa, que é o paciente. Então, repensar e refletir sobre isso, bacana. Gostaria agora de convidar o nosso amigo professor Rufo de Freitas Júnior, que é o diretor da Escola Brasileira de Mastologia. Eu queria aqui, 30 segundinhos só, de 3 palavrinhas, na verdade, começando com 2. Primeiro, um muito obrigado, Rufo, pela sua participação nesses 3 anos de administração no nosso grupo. O seu trabalho frente à escola tem trazido para nós uma série de retornos muito importantes, porque você tem capilarizado a informação por esse Brasil afora. Esse é o papel da sociedade. E por isso que eu rendo aqui a você esse meu carinho, esse meu respeito, porque você fez a diferença. Muito obrigado, Rufo. Uma palavra, por favor. Meu presidente, boa tarde, obrigado. Olá, pessoal, de novo, o narigudo aqui em cima. Felipe, foi... I'm sorry for the Portuguese, but anyway, foi a melhor apresentação desse evento a sua. Parabéns, parabéns mesmo. Dificilmente a gente vai encontrar uma apresentação que seja tão boa mundo afora. E olha que a gente faz isso com muita frequência. Muito bem. Vamos trabalhar com alguma coisa, terapias-alvo. O que são e como funcionam? It's just a brief review, is something very light. Muito bem. Esses são os conflitos de interesse, mas eu fico bem à vontade, não vou falar assim, mal da vida de ninguém e tampouco não vou exacerbar a vida de outros. Muito bem. Isso aqui é um filme que o o Guilherme mostrou algum tempo atrás, aqui mesmo em Gramado. Olha que beleza. Esse seria o ideal de uma terapia-alvo. E isso é realidade ou é basicamente sonho de paródia? Enfim. Muito bem. A terapia-alvo nada mais é do que uma terapia direcionada a um alvo ou a um receptor específico com o intuito de aumentar a eficácia e reduzir os eventos adversos. Reduzir eventos adversos. Basicamente, são esses 2 pontos. Aqui. Que drogas são essas? Que formulações são essas? Simples. Olha lá. Agora ficou mais fácil, não foi? Isso é terapia-alvo dirigida. Quem melhor do que o ginecologista para fazer terapia-alvo dirigida há anos? Terapia hormonal nada mais é do que terapia-alvo dirigida. Tem uma medicação, tem um alvo para ela e um benefício. Simples dessa forma. Obviamente, mesmo com um alvo, existe o benefício e existem os eventos adversos, mesmo para a terapia hormonal. Muito bem. Aí nós trabalhamos e começamos a trabalhar, hoje se fala muito de terapia alvo dirigida, mas isso aqui é antigo. Na mama em si, a terapia alvo dirigida começa com essa história. Esse composto. E que composto é esse aqui? Publicado um pouco depois, 71, olha só, tamoxifeno. Um novo antiestrogênio para câncer de mama avançado. A vantagem particular dessa medicação é a baixa incidência de efeitos colaterais. 1971. Em 1971, essa medicação ela foi produzida para ser um anticoncepcional, mas, na verdade, estimulava a ovulação, e depois aí foi trabalhado o clomifene em cima dessa medicação. E, nessa época, não se tinha ideia de qual seria o alvo, que foi observado posteriormente, o receptor de estrogênio. E esse receptor de estrogênio, ele basicamente, conhecido posteriormente,
vai permear e vai estar nas células ductais, nas células que têm contato com o lúmen do ducto. Aquelas outras atrás, basais ou epiteliais, não expressam os receptores, não têm receptores. Só que os receptores existem na mama, existem no cérebro, no coração, na musculatura. E é por causa disso que a terapia hormonal do climatério nada mais é do que uma terapia alvo-dirigida. Muito bem. Então, basicamente, a grande maioria de vocês já assistiram esse filme. E esse mostra claramente aí o receptor hormonal e trabalha com uma molécula de estrogênio, e essa molécula conectando a esse receptor vai mudar a forma, e como o estrogênio é uma delícia, modifica, olha como fica charmoso esse receptor, pronto para dimerizar, maravilhosamente. Dimerizado, eles vão, a partir daí, nessa fase, se ligar a outros agentes chamados cofatores e vão em direção ao núcleo da célula, e nesse núcleo da célula vão promover a divisão celular. Muito bem. Então, está aí demonstrado como funciona de uma maneira bem singela uma terapia alvo-dirigida. Isso acontece com os hormônios do nosso corpo, e aí aumenta o tumor. Bom, e aí vem o tamoxifeno. O tamoxifeno vai fazer o mesmo papel, a grande diferença é que ele tem uma afinidade muito maior do que o estradiol, por exemplo. E ao conectar nesse receptor acoplado, ele modifica a formatação, impedindo com que as partes de necessidade possam ser ativadas. E ao não se ativar adequadamente, os cofatores não são levados a cabo de maneira correta. E dessa forma, então, existe uma redução do tumor e, eventualmente, destruição. Outros agentes também foram trabalhados, como, por exemplo, o fulvestranto. O fulvestranto ele tem uma outra característica, que é a de destruição de grande parte dos receptores de estrogênio. E ao ligar, e com essa formatação um pouco diferente, ele de fato impede a dimerização, e ao impedir essa dimerização de maneira adequada, acaba fazendo com que esses receptores sejam destruídos, em sua grande maioria. Alvo dirigido. Isso já tem vários e vários anos. Muito bem. Tem uma parte dessa historinha, por outro lado, que eles são sendo destruídos aí por não se dimerizarem, etc. Vamos para frente. Bom, aí vem a terapia chamada de fato alvo dirigida. Quem vivenciou isso aqui, e essa eu me lembro exatamente depois de uma ASCO, quando me foi apresentado esse slide. Eu estava no ambulatório de ginecologia e mama do Hospital Araújo Jorge, em torno de 9h30 da manhã. O impacto foi tão grande porque as pacientes HER2 positivo, que expressavam um alvo de membrana, tinham um prognóstico tão ruim e elas estavam, em sua grande maioria, fadadas a falecer de câncer de mama. E aí, então, veio essas apresentações na ASCO. E, a partir daí, então, um benefício absoluto de 18%. Benefício esse que só tinha sido próximo do tamoxifeno. Então, assim, de uma lesão que era potencialmente letal, reduzida com a utilização, com a associação de um único agente, trastuzumab, associado à quimioterapia convencional. Um agente associado à terapia
química convencional. Muito bem. As coisas foram andando e isso foi desenvolvendo. A família dos receptores de membrana foram sendo mais conhecidas, melhor e melhor conhecidas, HER1, HER2, HER3 e HER4. O HER2 com a sua incapacidade de ter ligantes, mas com a sua alta possibilidade de se ligar em homodímeros ou heterodímeros, com outros HER2 ou com outros HER3, respectivamente. E quando se tem um aumento do número de cópias desses receptores, o que acontece é que esses tumores acabam sendo de pior prognóstico. E então, aquela medicação, o trastuzumab, a única coisa que ela fez foi simplesmente tirar o prognóstico ruim dessas pacientes HER2 e fazer com que esses tumores fossem iguais aos demais. E aí, o filme para mostrar a dimerização de homodímeros, de HER2 com HER2, e de heterodímero, de HER2 com HER3. E mandando o sinal, através da tirosinoquinase, para o núcleo dessa célula, fazendo com que essa célula possa dividir e o tumor, dessa forma, crescer. A utilização daquela medicação, aí passada, o anticorpo monoclonal, obviamente, aí passou-se a chamar de terapia biológica. E, ao ser acoplado com os receptores, impediam da ação de duplicação celular e com a morte desse tumor sendo proporcionada de maneira adequada. Trastuzumab foi testado na parte metastática, foi bem, na adjuvância, hiper bem, e na neoadjuvância. E daí então veio na sequência lapatinib, testado na parte metastática e neoadjuvante. E, por fim, o pertuzumab. O pertuzumab tem uma ligação entre os heterodímeros HER2 e HER3, fazendo dessa forma que a ação conjunta nesse heterodímero possa ampliar, inclusive, a ação dada ao trastuzumab, que age só nos homodímeros HER2, HER2. E daí, então, vem o futuro. Essa medicação já aprovada pelo FDA e possivelmente sendo aprovada pela Anvisa no futuro muito próximo, é o verdadeiro cavalo de Troia. Isso passa a mudar de forma bastante inteligente o que é a terapia alvo dirigido. Nós temos aqui um trastuzumab, que vai se ligar ao HER2. Por outro lado, um veneno, um quimioterápico, Emtansine, altamente citotóxico. Tão citotóxico que deixou de ser utilizado como quimioterápico para os vários tipos de lesão. E entre eles, um ligante, o MCC, que possibilitou a estabilidade entre o cavalo de Troia e o guerreiro. De forma que, ao se ligar com o receptor, o trastuzumab, carregado com as suas armas, é internalizado para o interior dessa célula e, ao ser internalizado, então, acaba por destruir as células. Estudo cabeça a cabeça mostra que ele é mais efetivo do que o trastuzumab e com menos eventos adversos, promovendo uma resposta ainda mais duradoura. Isso fica fácil para a gente colocar, porque eu fui um dos participantes desse estudo, do estudo Emília, trabalhando com trastuzumab em pacientes metastáticos. Muito bem. As vias de sinalização e os alvos são muitos. Se vocês observarem, cada uma dessas possibilidades aqui é um alvo que pode ser trabalhado com medicações. Eventualmente, nós não conhecemos o alvo. Alguns tumores, como os triplo negativos, até o momento não expuseram o seu alvo. E, mais ainda, são considerados como tumores extremamente inteligentes. Inteligentes porque eles são capazes de fazer conexões dando a fuga
às várias medicações e fazendo com que haja resistência de maneira rápida e seja fatal e letal para o paciente, comparado com os não basais. Muito bem. No momento, esses são os alvos terapêuticos a serem atingidos. Tem muita coisa por vir. Tem muita coisa por vir e nós seremos história viva disso que está sendo colocado. Se vocês observarem no que foi colocado de medicação no mercado, considerando o passar das décadas, os quimioterápicos, desde o famoso CMF, e depois, na sequência, aí, depois, então, já começando na década de 90, a terapia alvo dirigida. Um pouco antes, na de 70, o tamoxifeno, mas a moderna terapia alvo dirigida com fatores biológicos na década já de 90. E depois disso, então, os inibidores da aromatase, que de alguma forma trabalham em cima disso, e, por fim, aí, na década de 2000 e 2010, só terapia alvo dirigida. O que vem por aí é muito mais. Se vocês observarem as pacientes tratadas na cidade de Goiânia, mulheres goianienses, em 3 séries publicadas, aquelas tratadas de 88 a 90, a expectativa de vida delas em 5 anos foi de 57%. Significa que em 5 anos, 60% das goianas ou das goianienses que tiveram câncer de mama tratados aqui estavam mortas. Entre 90 e 94, foi de 65%. E aquelas tratadas de 95 a 2003, 72%. O que mudou de fato aí? Pouca coisa de terapia biológica, mas mudou muito em termos de rastreamento, mudou muito em termos de endocrinoterapia, que é considerado terapia-alvo. Eu estou certo que com as novas terapias biológicas, esse 72% vai passar muito em breve para 80% e, eventualmente, para 90%. Associado com toda a melhoria que nós discutimos essa manhã sobre rastreamento e sobre qualidade de material. Mamógrafos mais adequados, eventualmente ressonância magnética no auxílio e, eventualmente, também os outros aparelhos que virão aí no futuro. Então, isso aqui é o presente, mas eu estou certo que no futuro próximo nós seremos história vivas de alguma coisa melhor. Muito obrigado e essa discussão continua no Brasileiro.